George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos considerado um dos pais da nação. John Adams foi advogado e político estadista. Foi o primeiro presidente a morar na Casa Branca. Tinha vida muito doméstica. Thomas Jefferson foi em seu governo que o estado da Louisiana foi comprado da França e que foram realizadas expedições. É um dos principais autores da Constituição americana. James Madison é um dos autores da Constituição, já que elaborou 10 das primeiras emendas. James Monroe foi um dos últimos presidentes fundadores da nação. É conhecido pela doutrina que defendia uma América livre da interferência europeia. John Quincy Adams negociou a compra da Flórida com Espanha. Tentou abolir a escravidão, mas não teve sucesso. Andrew Jackson conseguiu diminuir a dívida pública, mas gerou uma enorme crise. Tinha uma política muito polêmica, a política de remoção do índio. Martin Van Buren foi o primeiro presidente nascido pós-proclamação da República. É um dos fundadores do Partido Democrata. William Henry Harrison foi o primeiro presidente a morrer em exercício do mandato. Governou por poucos dias. John Tyler defendia os direitos dos estados e políticas nacionalistas. James Polk foi em seu governo que o território dos Estados Unidos se expandiu até o Pacífico. Também negociou com a Inglaterra sobre o território de Oregon. Zachary Taylor, sua principal prioridade era a preservação da União. Já foi do exército e lutou em guerras que deram muito benefício aos Estados Unidos, como a do Novo México. Millard Fillmore era vice de Taylor. Fundou a Universidade de Buffalo e a Sociedade Histórica de Buffalo. Franklin Pierce era um expansionista. Tentou conquistar terras de Cuba, mas fracassou. Assinou um acordo com a Espanha para a compra de um estado. James Bacon tinha muita simpatia por habitantes dos estados do sul. Tentou acabar com conflitos no norte, mas fracassou. Abraham Lincoln aboliu a escravidão do país. Foi em seu governo que ocorreu a Guerra da Secessão. Foi assassinado ainda em seu mandato. Andrew Johnson era vice de Lincoln. Assumiu após seu assassinato. Continuou com suas políticas. Foi o primeiro presidente a sofrer impeachment. Ulysses Grant derrotou o exército dos confederados. Batalhou contra a seita Ku Klux Klan. Rutherford ganhou as eleições pelo colégio eleitoral. Acreditava que todos deviam ser tratados igualmente. James Garfield era muito inteligente. Foi o segundo presidente a ser assassinado e o segundo a ter o mandato mais pequeno. Chester Arthur aprovou uma lei que excluía pobres, deficientes físicos e ladrões. Grover Cleveland foi o primeiro presidente democrata famoso pela sua honestidade. Era contra a corrupção e o caciquismo. William McKinley levou o país à vitória na Guerra Hispano-Americana. Foi o último presidente a lutar na Guerra da Secessão. Roosevelt assumiu após o assassinato de William. Dizia que o governo era o árbitro entre capital e trabalho. William Howard Taft era um péssimo diplomata. Não tinha boas relações com países estrangeiros. Woodrow Wilson foi o primeiro sulista a ser presidente. Reintroduziu o discurso do Estado da União, que não acontecia há anos. Warren defendeu os interesses do álcool e o sufrágio feminino. Calvin Coolidge tinha fama de conservador mal-humorado. Herbert Hoover foi um dos primeiros presidentes a redistribuir o salário. Tentou acabar com a crise gerada pela Grande Depressão. Franklin Delano Roosevelt foi o único presidente a ficar mais tempo no cargo. Assumiu a presidência durante a Grande Depressão. Apresentou o Plano New Deal em resposta à crise. Harry Truman assumiu após a morte de Roosevelt para acabar com o conflito com o Japão. Tomou a decisão de lançar as 2 bombas atômicas. David Eisenhower, seu governo ficou marcado pelo combate ao comunismo. Depois, o líder do Irã ameaçou a China com armas nucleares para encerrar a Guerra da Coreia. John Kennedy foi presidente no auge da Guerra Fria. Também combateu o comunismo e ordenou a invasão à Baía dos Porcos para derrubar o governo de Fidel Castro. Lyndon B. Johnson adotou uma política externa voltada com o anticomunismo. Escalou a participação americana na Guerra do Vietnã. Richard Nixon
Acabou com o envolvimento americano na Guerra do Vietnã, abriu relações diplomáticas com a China, fez tratados sobre mísseis com a União Soviética. Gerald Ford assinou o Tratado de Helsinki, que marcou o início da detente Guerra Fria. Foi em seu governo que o envolvimento americano na Guerra do Vietnã acabou totalmente. Jimmy Carter, seu governo ficou marcado pela estagnação econômica e inflação. Perdoou todos os desertores da Guerra do Vietnã. Os anos finais de seu governo ficaram marcados pela Revolução Islâmica e a invasão soviética ao Afeganistão. Ronald Reagan, na presidência, implementou uma série de iniciativas econômicas e novas políticas. A inflação diminuiu muito em seu governo. George W. Bush ordenou a invasão do Panamá e presidiu sobre a Guerra do Golfo, derrotando Saddam Hussein e libertando Kuwait. Bill Clinton foi o terceiro presidente mais jovem dos Estados Unidos. Era conhecido pelo seu carisma. Durante seu mandato visitou muitos países. George Bush, depois dos atentados do 11 de setembro, iniciou a chamada Guerra contra o Terror e uma campanha militar contra o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003. Barack Obama foi o primeiro afro-americano a se tornar presidente. Foi em seu governo que Osama Bin Laden foi morto. Donald Trump, durante seu governo a economia cresceu muito, fez guerra comercial contra a China, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, perdeu as eleições para seu adversário Joe Biden. Joe Biden venceu as eleições de 2020. Crítico de Trump, colocou os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris, deu continuidade às políticas contra a China, reforçou a vacinação da população, ordenou a retirada desastrosa do Afeganistão.